Episódio 9, os namoros. Eu adoro esse tema porque sempre foi o tema central da minha vida até encontrar meu grande amor, meu maridão, mas sempre foi um foco na minha vida encontrar a pessoa ideal. Eu sabia que eu só ia verdadeiramente prosperar na minha carreira se eu tivesse uma fundação bem forte num casamento sólido. Essa é a minha verdade, não estou dizendo que é a tua, mas para mim sempre foi muito importante, gente. Desde que eu me entendo por gente, eu queria encontrar o meu príncipe encantado. Era um foco, era uma obstinação. Eu estudava sobre o assunto, eu lia. O meu primeiro livro no autoconhecimento foi Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, porque eu queria verdadeiramente entender a cabeça dos gatinhos. O que fazia uma pessoa ficar comigo 3 meses, perfeito, tudo incrível nos primeiros 3 meses e depois degringolar, ladeira abaixo, ir para o pior dos piores lugares. Então, os namoros me ensinaram mais do meu autoconhecimento do que qualquer outra coisa até então. Realmente, focar na relação amorosa me fez entender muitas coisas sobre mim e logo sobre o outro. Isso faz com que hoje eu tenha um relacionamento. Em fevereiro de 2024, que é a época da gravação desse vídeo, nós estamos completando 9 anos de casamento, 11 anos juntos. A equipe tá assim, que legal, porque realmente eu tenho um relacionamento muito sólido, muito bonito com meu marido, porém, nem sempre foi assim. Não com ele, nos relacionamentos anteriores. Não era assim porque eu entrava de um lugar, de uma mentalidade muito velha, muito antiquada, e eu não entendia como a nova mentalidade, como eu poderia, inclusive, ter ou colocar em ação uma nova mentalidade. Fui atrás da mentalidade ideal para relacionamento amoroso, e algumas coisas eu fui conseguindo ao longo do caminho, sim, atualizando alguns padrões, quebrando crenças, soltando padrões familiares que eu havia herdado ou observado na minha infância, mas o que eu percebi ao longo da minha vida é que os meus relacionamentos amorosos não davam certo porque em todos eles tinha uma coisa em comum. Eu. Isso pode parecer um pouco óbvio para alguns de vocês, mas talvez você esteja tentando vários relacionamentos e eles não estejam dando certo e você está analisando o outro. Talvez você deva olhar e falar, opa, a única coisa em comum nessa equação aqui sou eu. O que eu tenho que precisa melhorar e ser curado? Quais são os meus movimentos internos que precisam verdadeiramente se curar? E tem vários movimentos que fazem uma pessoa não conseguir se relacionar. E aqui eu usei o termo os namoros, porque eu tenho muitos alunos que não namoram ou que estão namorando, tenho alunos casados, mas eu tenho alunos que já estão no segundo, terceiro casamento. Então, o que eu quero dizer é que os namoros você pode considerar de forma geral, tanto do namoro até o casamento, tudo bem? Para pegar o mais generalizado possível. Afinal de contas, até hoje eu falo com meu marido, vamos namorar na sexta-noite, vamos sair para namorar, vamos sair para jantar, vamos fazer alguma coisa de casal. Então, o namoro ele não deve acabar nem mesmo no casamento. Então, por isso que eu usei o termo os namoros. Se você não está namorando, você está dentro de um casamento oficial, então é para você também. Por quê? Pode ser que você esteja num casamento feliz, mas talvez não com tanta paixão assim, principalmente se você já está um pouco mais de 2 anos casados, são muito felizes, dá muito certo, mas talvez não tem aquele clique da paixão a mais, deu uma diminuída, e é normal que na relação tenham altos e baixos, altos de extremamente apaixonadas, baixos de te amo, mas não quero olhar na tua cara hoje, porque pode acontecer, tá, gente? Se não aconteceu ainda com você, vai acontecer. Não é uma profecia, não, é um fato, não é? Porque acontece nos relacionamentos, a gente ama, mas nem sempre a gente quer ficar olhando pra cara da pessoa o tempo todo. Tem dias, inclusive, que eu falo pro meu marido, meu amor, eu te amo, mas hoje eu não quero ficar perto de você. E ele fala a mesma coisa, talvez não verbalizando, mas em pensamento ele se afasta, vai lá para o canto dele e eu para o meu canto. Mas o que eu percebi que fez toda a diferença nos meus relacionamentos, inclusive para encontrar o meu marido, e se você está num relacionamento que você está planejando a fuga, talvez você tenha que olhar para dentro e falar, opa, peraí, se eu fosse fazer uma análise de todos os meus relacionamentos e eu fosse olhar o que não deu certo em cada um que é em comum a todos, o que é? Eu fiz essa análise. Ninguém me deu essa análise para fazer. Eu cheguei em uma hora e falei, não, peraí, eu preciso ser inteligente, eu estou errando na mesma coisa de novo, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui.
Vai ser um disco riscado. Não quero mais escutar esse disco riscado. Eu quero encontrar o grande amor da minha vida. E eu percebi que a insegurança era um fator muito severo. A insegurança muito profunda. E aí eu volto na minha vida uterina, que começa ali, meus movimentos de insegurança com o masculino. Começa ali, mas não termina ali. Vem também o trauma do meu abuso sexual. Vem também o que eu fiz a partir dos abusos, o quanto eu me dei de valor. Porque uma criança que passa um abuso sexual, ou um adolescente ou adulto que passa um abuso sexual, se coloca um juízo de valor muito grande. Primeiro, culpa o outro e, eventualmente, culpa a si. Por que culpa a si? Por que eu não prestei atenção? Por que eu fui? Por que eu não gritei? Por que eu isso? Por que eu não aquilo? Então, vem uma culpa tão forte, você começa a se desvalorizar. E eu comecei a me desvalorizar. Então, eu aceitava coisas em relações, em relacionamentos amorosos, que é óbvio, por meio da minha insegurança, eu aceitava e é óbvio que ia dar ruim. Porque eu não entrava inteira na relação. Eu não entrava curada na relação. Eu entrava para que o outro pudesse suprir as minhas faltas, mas não só suprir as minhas faltas, mas me permitir fugir delas. Porque o meu marido tem coisas que eu não tenho, porque ele é o homem e ele é o masculino. E eu tenho coisas, sou a mulher, que o meu marido não tem, que é o feminino. Então, sim, nós somos atraídos pela falta em uma forma geral de falar. Não é que me falta algo porque eu tenho um buraco em mim, não, mas pela minha concepção espiritual, pela minha condição genética, eu sou uma mulher, eu tenho um espírito feminino, então aqui, pelo menos nessa terra, nessa encarnação, e eu tenho o meu marido ali masculino. Então tem coisas que ele me oferece que eu não posso dar para ele, que eu não posso ter e sentir, e ele a mesma coisa. Então a gente nesse nível se completa, mas não é uma completude de uma falta, é uma completude de um encaixe. É um encaixe que acontece entre o feminino e o masculino. Não é que ele preenche algo em mim ou eu preencho algo nele, mas a gente se encaixa, a gente se completa dessa forma, tudo bem? E eu não estou aqui sugerindo que existe uma única pessoa para a face da Terra, na face da Terra, que é a sua alma gêmea e tudo isso, embora sim eu acredite que tem aquela pessoa que você espiritualmente tem uma ligação muito maior. E esse tipo de relação, que são os relacionamentos sagrados, como um curso em milagres chama, esses relacionamentos sagrados ou os milagrosos, eles já acontecem porque espiritualmente já há uma conexão. Tem os relacionamentos do ego, que são os relacionamentos do mundo, que são esses relacionamentos mágicos, como um curso em milagres chama. Esses relacionamentos, eles são relacionamentos por base em sofrimentos, em faltas de feridas, que era o que eu buscava no começo. Eu buscava alguém que fosse me ajudar a continuar fugindo das minhas feridas, que, por exemplo, fosse uma época, eu achei, que eu ia ser dona de casa, que eu ia ser uma esposa e que eu ia viver sustentada por um homem. Por uma época da minha vida eu achei isso. E eu achava isso porque, na verdade, eu tinha uma procrastinação severa. E quando a gente mais para frente falar sobre caminho de morte, eu estava em um caminho de morte, eu não tinha força para executar certas coisas. Eu estava num movimento bem profundo da minha alma. Óbvio que na hora eu não sabia que era isso, eu só sabia que eu procrastinava. Então eu não queria o esforço de ganhar o meu próprio dinheiro, de trabalhar, embora eu já trabalhasse desde os 17, mas gastava muito mais do que ganhava. Então eu tinha tantas fragilidades internas que na minha cabeça ter um homem que pagasse tudo para mim, eu não ia precisar me curar das minhas fragilidades internas, eu não ia precisar resolver essas questões. O homem me sustentando resolveria essas questões. Portanto, quando eu digo que na equação dos namoros e do teu próprio casamento, você é a variável que aparece em todas, significa que tem movimentos interiores em você que, ao olhar para esses movimentos, para essas dores, para essas questões e curar isso em você, a sua relação vai florescer imediatamente. Não vai nem precisar ser uma próxima relação, pode ser a relação que você está agora. Quando você curar a sua insegurança, sua rejeição, sua procrastinação crônica, seu abandono, quando você resolver a sua raiva que faz você explodir com essa pessoa, quando você resolver a sua ansiedade, ou seja lá quais foram as identificações que você fez aí, porque eu sugiro que você faça uma lista, se você ainda não fez. O que tem em comum em todas as minhas relações? O que eu fiz em todas as relações que me levaram para o mesmo lugar? Isso pode te dar uma baita sacada do que verdadeiramente pode estar acontecendo.
E para a gente finalizar, porque eu podia ficar horas aqui falando sobre esse assunto também, um outro movimento que é muito importante você entender é o seguinte: às vezes, as tuas relações amorosas não estão dando certo, não porque o outro está indisponível para você, mas porque você está indisponível para os outros. Você acha que só encontra pessoas indisponíveis, mas na verdade você só procura pessoas indisponíveis. Porque você está. E você pode estar indisponível porque, está lá casada com a mamãe ou com o papai e inconscientemente sabe que se engatar numa relação real e profunda, você vai abandonar a mamãe e o papai, então você não faz isso. Outra coisa é de você não ter verdadeiramente valorizado e reconhecido a ordem. Então, se você lembra lá nas 3 leis do amor, quando eu falei da lei da ordem, e que se alguém veio antes e essa relação foi terminada de forma brusca, abrupta ou sem algum nível de reconhecimento ou de gratidão, essa energia continua de alguma forma atuando. Então, às vezes, você vai precisar voltar lá no primeiro ou no segundo ou em algum que terminou de uma forma drástica e que ainda você sente a energia dessa pessoa na tua relação. Você ou vai ter que, no seu coração, dizer muito obrigada, muito obrigado e talvez escrever uma carta. Ou, se essa pessoa ainda te procura e você não quer mais nada com ela, você precisa de um encerramento, você vai precisar dizer para ela: eu sinto muito, eu não tenho o que você precisa. Eu não tenho o que você precisa. Eu não tenho o que você precisa. E você encerra essa relação com respeito e com gratidão para que aquilo não fique interferindo nas suas próximas relações. Porque nas minhas aulas, nos meus cursos, aparece muito quando eu faço alguns movimentos sistêmicos lá, mas vai entender que muitos dos movimentos que a gente faz, na verdade, são movimentos que, se a gente fizesse um pequeno desfecho, uma pequena conclusão ali daquela situação, liberava o seu caminho. Às vezes você vive em dívida porque está devendo algo para alguém. Se fosse lá e pagasse aquela dívida que você tem, você conseguiria se libertar da dívida que você vive aí toda hora vendendo o almoço para comprar o jantar e assim por diante. Então, olha aí, veja se tem alguma relação que ao ouvir tudo isso que eu falei veio na tua cabeça. Às vezes veio a imagem da pessoa na sua cabeça. E quando aconteceu isso comigo, gente, eu fiz uma carta para um por um dos meus ex. Eu não sabia quem era exatamente, então eu fiz para todos. Fiz uma carta de um por um, porque eu queria garantir que o meu relacionamento amoroso próximo, e depois de 6 meses eu conheci meu marido, fosse estar liberado para o amor. E eu não só fui curando, então, todas as mazelas dentro de mim, e claro, é só você casar para você saber o que verdadeiramente você precisa curar num nível mais profundo. Antes disso, eu curei o que eu sabia ali dos relacionamentos namoros. Mas quando eu casei, eu fui ver outras questões muito mais profundas da minha alma. Tudo bem? E enquanto eu estava falando isso para você, eu nem ia abordar esse tema, mas eu só vou finalizar com isso, porque muitas das minhas alunas estão em processo de divórcio, estão divorciando ou estão recém-divorciadas. E isso ainda é um peso. Aí volta lá para fazer a carta de gratidão quando você chegar nesse lugar interno. Mas eu quero desmistificar algo que eu escuto muito por aí. Eu vejo muitos profissionais demonizando o outro, dizendo assim: você conhece alguém quando você separa dele. Não, gente. Quando você separa de alguém, principalmente se a decisão foi sua, você não está conhecendo aquela pessoa ali. Você está vendo as maiores feridas dela ali. Ela está sofrendo naquele divórcio, principalmente se ela ainda gosta de você. Então não é que a pessoa te faz mal ou faz algo para te prejudicar porque ela te odeia, é porque ela te ama. E eu sei que isso é um pouco complexo para alguns, e eu sei que isso gera uma série de revoltas em algumas pessoas, mas eu tenho convicção que você não quer levar essa energia para a próxima relação. Se você tiver uma próxima relação e quiser uma, você quer resolver, porque antes dele ser o seu marido ou sua esposa, ou seu ex-marido, sua ex-esposa, é um filho do Criador que merece respeito. E se ele está ferido, ele vai ferir. Só os feridos ferem, você já deve ter escutado isso. E não é porque é uma pessoa má, mas porque naquele momento ela está ferida. E se você conseguir reconhecer e valorizar tudo que essa pessoa fez por você, inclusive falando para ela ou mandando uma carta, você vai ver como você vai já acalmar o coração daquela pessoa. Lembrando que todos os relacionamentos são oportunidades máximas de aprendizado para todos os envolvidos. E também lembrando que os relacionamentos conjugais
também servem para mostrar coisas do seu sistema familiar. Mostram coisas que você precisa curar lá no seu sistema. Seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu ex-marido, sua ex-esposa estão apontando para algo que precisa ser curado lá dentro do teu sistema familiar. Volta para dentro do teu eu, para dentro de você. No final do dia, gente, quando a gente se cura, quando a gente muda, o nosso mundo muda. A nova mentalidade diz: eu não vou demonizar ninguém no mundo. Eu não vou dizer que alguém é culpado pelo meu fracasso. Eu nem vou me culpar como a responsável pelo meu fracasso, mas eu vou entender que eu sou um ser humano, bem comum e bem normal, aprendendo na vida, caindo e levantando, e tudo que eu preciso é aprender qual é o ponto que eu preciso curar em mim, o que eu tenho que fazer para curar, para ir para o próximo problema, como a gente falou mais cedo. Sempre tem problemas, a diferença é a qualidade desses problemas, para que você melhore. Hoje o problema que eu tenho com meu marido é: vou ter um filho, não vou ter um filho. Não é mais a insegurança de eu vou ser traída, não é mais a insegurança de eu vou ser abandonada, é outro tipo de problema de gente adulta. Faz sentido, gente? Espero que tenha valido a pena esse episódio para você. Se você ainda está me assistindo, você é uma dessas pessoas que não só fala que quer mais para sua vida e nem para pela metade nas coisas, mas vai até o final, faz algo e vai até o final. Então fica comigo até o último episódio, vai valer a pena, e a gente se vê no próximo.